que é sobre a formação do laser pulsado, especificamente do tipo Modilock. E esse laser é caracterizado principalmente por ter uma intensidade extremamente alta em tempos extremamente curtos. Então, só dando uma introdução à física relacionada a ele, analisando uma cavidade vazia, o que a gente observa é que o comportamento da energia, que a gente tem para a energia dentro da cavidade, que é dada pela soma individual dos modos permitidos pela cavidade, ela decai continuamente, como vocês podem observar pela linha vermelha do gráfico, enquanto que a intensidade, que mede o que a gente consegue observar do campo elétrico dentro dessa cavidade, ele aparece em impulsos, como descrito como observado no padrão do laser pulsado. Assumindo que essa cavidade tem uma taxa de dissipação, né, essa energia vai decaindo continuamente, enquanto que a intensidade, embora os picos vão caindo também a amplitude continuamente, eles aparecem simplesmente em regiões muito bem definidas. E por causa do laser pulsado, acelerando um pouquinho as coisas por causa do tempo, o que a gente tem é que os efeitos de perdas e ganhos dentro da cavidade, devido a processos externos, como a modulação dos módulos dentro da cavidade, emissão estimulada, esses outros processos, fazem com que efetivamente o que a gente observa é que a taxa de dissipação é zero na cavidade, ou seja, a energia é praticamente constante, de modo que o que sai da cavidade, o que é gerado e o que sai da cavidade é constante ao longo do tempo. Porém, mesmo assim, nessa outra condição, o que a gente observa é que a energia segue saindo continuamente da cavidade, como observado pela linha pontilhada vermelha em cima do gráfico, enquanto que o laser pulsado, a intensidade do laser, a gente ainda observa um comportamento de pulso. E daí a gente já repara que deve ter alguma coisa equivocada na definição clássica de intensidade, uma vez que ela é relacionada com a densidade de energia, e a densidade de energia depende do campo elétrico. Então, olhando para a intensidade zero, a gente poderia concluir que nesses tempos em que não há intensidade, o campo elétrico dentro da cavidade vai a zero, coisa que não é verdade, visto que a gente está verificando pela energia que ela está ali presente, decaindo ou não, mas está ali presente. Então, para descrever isso, entender melhor essa diferença, essa discrepância, a gente analisa o modelo de Jaynes-Cummings, relacionado à interação de muitos modos com a matéria. A gente escolheu um átomo de um nível aqui, de 2 níveis para simplificar, e a gente considerou um campo elétrico genérico, onde cada um desses modos A1, AM, são os modos estacionários, os modos permitidos pela cavidade, e eles podem ter uma fase arbitrária, cada um deles tem uma fase relativa em relação ao outro. Simplificando esse operador de campo elétrico, a gente aplica essa transformação unitária U, de modo que o campo elétrico vira uma soma apenas dos modos da cavidade, tirando a relação de fases para simplificar as análises. E aí, analisando o estado que esse campo se encontra, a gente pode ter um estado de um fóton único, e esse estado, a gente escreveu aqui o estado mais genérico possível para esse campo, para esse estado, onde essas fases que aparecem em cada um dos estados é relacionada à transformação que a gente fez anteriormente para excluir a fase do campo. Então, quando a gente exclui a fase do campo, a gente passa a fase para o estado do campo, e aí a gente observa esse comportamento aqui, que as mesmas fases aparecem aqui. O ket 100 para indicar que tem um fóton no primeiro modo, e assim por diante, analogamente. Quando a gente aplica o operador do campo elétrico nesse estado de fóton único, a gente chega nesse coeficiente, que depende das fases relativas entre os modos, que também está no estado, né? Então, se a gente definir a fase do modo 1, do φ1, como sendo uma referência, a gente tem que esse coeficiente vir uma soma das fases relativas do 1 com os outros modos. E, analogamente, para o estado coerente genérico, que é mais próximo do laser pulsado que a gente tem, né? O estado coerente, se a gente assumir que todos esses modos estão no estado que tem a mesma amplitude alfa, quando a gente aplica o operador do campo elétrico, fazendo uma analogia com o caso anterior, a gente vê que o coeficiente que multiplica o estado é similar ao anterior, a menos de uma constante, que é proporcional ao alfa. Então a gente vê que o processo de detecção desses dois estados, de fóton único e estados coerentes, é similar. Então o que acontece para um vai acontecer para outro. Entrando agora em detalhes mais do laser pulsado, o que a gente tem no laser pulsado é que as fases dele são travadas. Como? Vem
das condições de contorno que a gente tem da cavidade, onde as frequências são muito bem conhecidas pela quantização dos modos, né? Proporcionais ao comprimento da cavidade e tudo mais. E substituindo essa condição de contorno entre as frequências, no coeficiente que a gente tem, a gente observa uma relação linear, ou seja, essas fases relativas, elas são linearmente espaçadas, de modo que o coeficiente se reduz a uma soma geométrica em função de uma fase φ de referência, que no caso anterior era φ1, mas pode ser qualquer outra coisa em uma analogia com outros casos similares. E aí a gente, resolvendo essa soma numérica, se a gente iguala essa soma geométrica, se a gente iguala ela a zero, o que a gente observa é a gente ter condição de estados dark, que são o quê? Os estados em que o campo elétrico não é detectado, ou seja, aquele coeficiente vai a zero, então o campo elétrico não é detectado, aquele estado não é detectado. E a gente observa que essas fases φ são dadas por 2π z m, onde z é um inteiro que varia entre 0 e m. Quando z é proporcional a m, a gente tem que essas fases φ são proporcionais a 2π, inteiros de 2π. Nesses casos, o estado que a gente tem, seja single photon ou estado coerente, se torna um estado detectável, tem a mais probabilidade de ser detectado. Então a gente chama ele de estado claro. Por outro lado, quando o z está entre 0 e m, 1, 2, assim por diante, o que a gente observa é que essa fase relativa, leva a um estado em que ele não é detectado, ou seja, aquele coeficiente se torna zero e o campo elétrico não é detectado. Para cada uma dessas fases. Então a gente observa que para m-1 valores de φ, a gente vai ter estados que não são detectados. Enquanto que para apenas um valor de φ, lógico que há menos de fases globais, esse estado vai ser detectado. Isso mostra uma predominância entre estados que não são detectados, em interferência de muitos modos, frente a estados detectados. E é assim que a gente explica em mais detalhes no paper, a descrição do porquê que a gente vê uma larga região no tempo em que o laser não é detectado e apenas uma estreita região onde o laser é detectado. Aqui só entrando mais em detalhes, o que a gente tem no campo elétrico do laser pulsado, tipo Modlock, tem o campo elétrico dado por aquela equação à esquerda e à direita a amplitude desse campo. Aí vocês podem ver que essa somatória é similar à anterior, é uma somatória geométrica também, onde agora a φ, que a gente tinha antes, a nossa fase de referência, é dada por delta ômega t, onde delta é relacionado à cavidade, o laser que a gente tem, o spectral range da cavidade, que não entra aqui, e uma fase arbitrária φ0 também. Então assim, igualando aquela fase φ com essa nova fase que a gente tem do laser pulsado especificamente, que é o delta ômega t igual mais φ0, a gente consegue determinar exatamente quais são os tempos em que o nosso campo elétrico não vai ser determinado, não vai ser medido, não vai ser detectado, que é dado por essa relação aqui. Então, para m-1 valores de z, o nosso campo elétrico vai ser zero, não tem nenhuma chance dele ser detectado. Enquanto que apenas para z proporcional a m, diretamente proporcional a m, múltiplo inteiro de m, que esse campo elétrico vai ser definido. Então, diferentemente do que se conhece hoje, que não há campo entre os pulsos, a gente prova o contrário, que na verdade há campo, há fótons, e além disso a gente conhece muito bem quais são os estados desse campo, desse fóton. Então, só concluindo, a gente verificou que a energia que sai da cavidade é constante, não coincide com o observado com o que é medido para a intensidade desse campo. Mostramos que isso decorre da presença de fótons em toda a cavidade. Mais do que isso, a gente consegue conhecer o estado do fóton durante toda a cavidade. E com isso eu concluo minha apresentação. Amém.